Oi, meu nome é Marcos Justiniano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste curso Bem-Estar na Docência, Contribuições da Psicologia Positiva. Sou professor, psicólogo, estou mestrando no programa Stricto Sensu Ensino de Ciências e Saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo. Minha orientadora é a professora doutora Bernadette Lema Massafera. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link e um código para você baixar esse material em PDF, baixar um e-book sobre esse assunto, bem como para nós interagirmos, trocarmos ideias lá no mural do Google Sala de Aula sobre bem-estar na docência. Fique muito à vontade, eu apresento o nosso plano de ensino, o adoecimento mental de professores, síndrome de burnout, bem-estar e o PERMA, contribuições da psicologia positiva, os 5 elementos que compõem o PERMA, emoções positivas, engajamento, relacionamentos, sentido e propósito, realizações, bem-estar na docência e, por fim, as nossas referências. Quando falamos da atividade profissional de professores, nós estamos falando de uma atividade profissional caracterizada pela presença de vários sintomas mentais, de várias questões relacionadas ao adoecimento mental de professores. Oliveira e Santos chamam a atenção para o fato de que a tarefa de lecionar tem preocupado tanto profissionais da educação como da saúde, e que se faz necessário desenvolver estudos que contemplem os professores brasileiros e como nós lidamos com os problemas e dificuldades que surgem no ambiente do trabalho e como essas dificuldades e problemas refletem na nossa saúde mental. A Oliveira e Santos, elas vão chamar a nossa atenção para o fato de que o adoecimento mental de professores dependerá da forma como cada um vive ou frequenta os seus ambientes, sejam ocupacionais ou não. A questão é que o professor, em seu trabalho, enfrenta inúmeros desafios e assume grandes responsabilidades. É uma das categorias profissionais mais sujeitas a apresentar sofrimento mental, devido às sensações dos excessos de obrigações que são destinados aos mesmos. O professor está preocupado com a aula que tem que preparar, com a prova que tem que preparar. Ele está trabalhando na escola, está trabalhando em casa e às vezes está até trabalhando mentalmente no momento que ele deveria estar descansando. Em decorrência desse adoecimento mental do professor, temos irritabilidade excessiva, ansiedade, angústia, sintomas depressivos, por vezes depressão, além da manifestação de quadros de estresse e a chamada síndrome de burnout, que é caracterizada como uma modalidade de estresse ocupacional. A professora Massafera e a Andrade afirmam que a profissão docente representa uma das categorias mais acometidas pela síndrome de burnout. E diversos estudos detectaram a presença da síndrome em todos os níveis de ensino. Professor, professora, nós estamos falando de saúde mental. Isso é um assunto muito sério, da minha saúde mental, da sua saúde mental. O burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho. É caracterizado por 3 dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aquele sentimento de que eu não tenho mais energia para nada, acordo cansado, trabalho sem energia, vou deitar cansado.
Aumento do distanciamento mental do próprio trabalho. Só de pensar no trabalho, isso já me causa aversão. Redução da eficácia profissional, já não produzo mais como antes. Estou esgotado. São características da síndrome de burnout. A professora Massafera e Andrade, mais uma vez, apontam que a exaustão emocional produz a sensação de esgotamento, baixa realização profissional, que se traduz, entre outras sensações, na redução do sentimento de competência. O professor sente-se esgotado, sentimentos negativos em relação aos seus clientes, que são muitas vezes, ou na maioria das vezes, os seus alunos, e sentimentos de incompetência. Neste sentido, eu convido você, professor, você, professora, para nós verificarmos as contribuições da psicologia positiva para nós trabalharmos na docência com maior bem-estar. E quando falamos de bem-estar subjetivo, estamos falando de uma avaliação que você faz, que a própria pessoa faz, como ela se sente com relação ao seu bem-estar. E neste ponto, temos Seligman afirmando que o bem-estar é um construto composto por 5 elementos mensuráveis que estão relacionados ao bem-estar. E esses elementos são emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e realizações. Vamos ver cada um deles. Para os 5 elementos, eu tenho uma questão e uma tarefa proposta a nós. Começando por emoções positivas. Ao considerarmos nossas emoções, qual tipo de emoção você nutre diariamente? É certo que tem dias difíceis, momentos em que estamos tristes, com raiva, amargurados e tudo bem, isso faz parte da vida. Aliás, é importante nós ressaltarmos que todas as emoções são importantes para o ser humano e nos auxiliam em vários aspectos. A questão aqui, professor, é quais emoções você nutre diariamente. E é claro que você pode me responder essa questão pensando no sofrimento psíquico, no esgotamento mental que você pode estar sentindo, mas convido você a pensar junto comigo sobre estratégias para o aumento do bem-estar. E nesse sentido, como que nós podemos nutrir emoções positivas que vão nos auxiliar no aumento do nosso bem-estar? Será que se olharmos com um pouquinho mais de atenção, não perceberemos muitas belezas à nossa volta? Será que se você olhar dentro da sua casa, as pessoas que te cercam, no seu trabalho, as pessoas que lá te cercam, será que você não vai perceber muitas belezas que podem e devem ser apreciadas com um pouquinho mais de atenção? E fazer isso vai gerar emoções positivas que vão auxiliar no meu bem-estar. Proponho para nós uma tarefa. Escolha atividades que te proporcionam prazer esta semana e as coloque em sua agenda. Veja, se você olhar para a sua agenda, será que você vai encontrar atividades que realmente te proporcionam prazer? Se sim, ok. Se não, a tarefa é: coloque atividades que te proporcionam prazer. Ao longo dessa semana, realize-as, saboreie conscientemente cada uma dessas atividades e as emoções positivas delas decorrentes. O segundo elemento do bem-estar que vai nos auxiliar no desenvolvimento
do bem-estar, na promoção de saúde, é o engajamento. Você já percebeu que ao fazermos nossas atividades, de alguma forma somos envolvidos pela correria do mundo e não nos envolvemos de fato com o que estamos fazendo? É como que se nós vivêssemos no piloto automático, já percebeu isso? Nós fazemos tudo muito rapidamente, de forma muito superficial, comemos rapidamente, andamos com pressa, conversamos com pressa, não saboreamos as atividades, não saboreamos aquilo que fazemos. E isso tem implicações na nossa saúde mental. Será que não podemos tirar um pouquinho o pé do acelerador e apreciar um pouco mais a vida à nossa volta? Saborear mais, nos envolver mais, andar mais devagar um pouquinho, respirar um pouquinho mais atentamente. Tarefa proposta. Escolha uma ou duas atividades em que você geralmente é apressado e diminua o ritmo ao executá-las. De forma consciente, saboreie, se engaje nessa atividade que você escolheu. Aproveite o momento, não importa qual seja a atividade, aproveite o momento em toda a sua plenitude. O terceiro elemento é os relacionamentos. Como que eles ficam? Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, nos relacionamos com as pessoas de forma muito superficial. Já percebeu isso? Nós não olhamos nos olhos, aliás, temos alguma dificuldade em fazer isso. Nós não escutamos com atenção, não paramos para perceber o outro. E por que não parar um pouco e perceber, usufruir do encontro humano com as pessoas que nos cercam? Fazer isso vai auxiliar no desenvolvimento do bem-estar, vai auxiliar na nossa atividade profissional com mais saúde. Sabe, ouvir os conselhos de um idoso, brincar com as crianças, ouvir um pouco mais, com um pouco mais de atenção as pessoas que convivem com a gente. São experiências que podem promover sentimentos e emoções positivas e que vão ter um impacto muito positivo no nosso bem-estar. A tarefa que proponho é: faça uma árvore das relações positivas. Já percebeu que muitas vezes nós somos muito hábeis em apontar os defeitos das pessoas que convivem com a gente? Essa tarefa é justamente o contrário. Escreva o nome das pessoas, pode ser numa folha de caderno, pode ser num aplicativo do celular. Escreva o nome das pessoas com quem você convive e na frente do nome de cada uma delas coloque suas forças, suas qualidades, suas virtudes. Você vai ver as descobertas que fará e como isso vai auxiliar nos seus relacionamentos de forma positiva. O quarto elemento é sentido e propósito. Já parou para pensar um pouquinho qual é o sentido e o propósito da sua vida? Já parou para pensar sobre isso? Quando nos levantamos, comemos, trabalhamos, descansamos, pagamos nossas contas e a vida de muitos, se resume a isso. É como que se, disse há pouco, nós ligássemos o piloto automático e tudo começasse novamente na segunda-feira. E em tudo que fazemos, professor, em tudo que fazemos, não é uma questão de romantizar, de filosofar, mas é uma questão de nós pensarmos e considerarmos a necessidade de vivermos com mais bem-estar. E essa é uma contribuição da psicologia positiva. É possível nós encontrarmos propósito em tudo que fazemos. Um sentido. Tudo que eu e você faz pode impactar muitas pessoas e estas pessoas serão abençoadas com as nossas atividades. Isso é um sentido, percebe? Isso é um propósito para a nossa vida,
para a nossa atividade profissional. Muitas pessoas que às vezes nós não temos condições de mensurar, mas muitas pessoas são impactadas, são transformadas, são influenciadas por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, por um olhar, por um gesto. E essas pessoas podem ser abençoadas de uma forma maravilhosa. Isso é sentido, isso é propósito na atividade que você faz. E a tarefa que eu proponho é: faça um texto descrevendo sua atividade profissional como sendo uma missão. Como as pessoas são impactadas com o que você faz, como sua atividade contribui para a vida dessas pessoas, o que sua atividade muda na vida das pessoas que são alcançadas por ela. Reflita, pense sobre isso. Isso vai auxiliar no aumento do bem-estar. E o quinto elemento são as realizações. E pode ser que nós estejamos sentindo e percebendo a vida a partir do que nos foi ensinado pelas instituições e pela sociedade de modo geral. Ideias e concepções a respeito do sucesso, da conquista, de felicidade, geralmente relacionado à prosperidade financeira. Mas será que realizações é isso? Por que não pensar e sentir as realizações que fazemos todos os dias? Quais são essas realizações? Pequenos gestos de bondade, gentilezas que podemos fazer a um desconhecido, uma palavra de conforto a um amigo, a um aluno que está em dificuldade, uma carona, um muito obrigado a um outro professor, um abraço para uma pessoa que está passando por dificuldades, um olhar sincero, encorajador. São grandes realizações que fazemos e podemos fazer ainda mais todos os dias. E isso vai impactar de forma positiva o nosso bem-estar. A tarefa que proponho é, esta semana, escolha um gesto de bondade, uma gentileza, e faça de forma consciente para alguém, conhecido ou não. Para cada uma dessas tarefas que eu propus, é uma proposta, tá bom? Se você realizá-las, depois vai lá na nossa sala de aula do Google, faz os seus comentários, para a gente fazer uma troca de ideias, para a gente fazer uma troca de experiências e para nós aumentarmos o nosso bem-estar. Pode ser que em algum momento o sofrimento seja muito intenso, Nós precisaremos de um suporte profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Não há problema nenhum nisso, não há demérito nenhum. Mas o meu convite é para que você coloque em prática as estratégias apresentadas e as exercite diária e conscientemente. Vamos, professor, professora, saborear a vida de uma forma mais lenta, com sentido e propósito. Aqui estão as nossas referências. Você pode consultar, você pode procurar alguma dessas obras. Essa segunda referência é um e-book que fiz, que vai estar disponível lá para você baixar no Google Sala de Aula, onde a gente continua discutindo e conversando um pouquinho mais sobre esse tema. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Aqui está o meu e-mail, o meu Instagram, para a gente continuar interagindo e trocando, e também está o e-mail da minha professora, orientadora, doutora Bernadette Lema Massafera. Muito obrigado.